Ninguém conseguiu entender a empresária chinesa. Até a faxineira responder em chinês e chocar todos. Olá, pessoal. Antes de começarmos essa história incrível que vai mexer com suas emoções, não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Vocês não vão querer perder as próximas histórias que vão transformar completamente a forma como vocês veem o mundo. Deixem também aquele like, se vocês acreditam que às vezes as pessoas mais simples podem ensinar as maiores lições para os poderosos. Agora vamos à história que vai deixar vocês sem palavras. O salão do Hotel Copacabana Palace estava em completo silêncio. 200 empresários brasileiros olhavam fixamente para a mulher pequena e elegante no palco, que falava em mandarim há 15 minutos sem parar. Suas mãos se movimentavam graciosamente enquanto desenhos complexos apareciam na tela atrás dela. Gráficos, números, projeções que pareciam promissores demais para ser verdade. Meu Deus! Roberto, você entende alguma coisa? Sussurrou Marcelo Ferreira, CEO da maior construtora do Rio, para o amigo ao lado. Roberto balançou a cabeça, o suor escorrendo pela testa apesar do ar-condicionado. Havia investido R$2 milhões na promessa de que Li Wei, a empresária chinesa de 35 anos, revolucionaria o mercado brasileiro de tecnologia verde. Agora, 3 horas depois do início da apresentação, ninguém no auditório entendia uma palavra sequer. Ela disse que falava português fluente. Murmurou alguém nas fileiras de trás. Li Wei continuava falando, aparentemente alheia ao desconforto crescente da plateia. Seus olhos brilhavam com uma intensidade quase febril, como se estivesse compartilhando o segredo mais importante do mundo. Ocasionalmente apontava para os gráficos e repetia números em inglês. 50 million, 200%, revolutionary. Um homem de terno cinza se levantou e saiu discretamente. Depois outro. Em poucos minutos, metade do auditório estava vazio. Isso é um desastre, murmurou Ana Carolina, jornalista econômica que cobria o evento. 3 anos organizando este encontro, trouxemos a revolucionária do Vale do Silício chinês e ela nem consegue se comunicar conosco. Roberto sentiu o estômago embrulhar. Não eram apenas os 2 milhões. Havia convencido sua esposa, seus sogros, até mesmo emprestado dinheiro do filho para fazer parte daquele investimento garantido. Li Wei havia prometido retornos de 300% em 6 meses. Agora, vendo-a falar sem parar em mandarim para uma plateia vazia, começou a suspeitar que havia cometido o maior erro da sua vida. 3 semanas antes, tudo começara de forma completamente diferente. Roberto recebera um telefonema de Marcelo eufórico. Cara, apareceu uma oportunidade única. Uma empresária chinesa quer investir no Brasil. Ela criou uma tecnologia que transforma lixo orgânico em energia limpa. Os americanos estão loucos atrás dela. A primeira reunião aconteceu no escritório de Marcelo, na Barra da Tijuca. Li Wei chegou pontualmente, acompanhada de 2 assistentes que falavam português. Ela usava um terno azul impecável e carregava um tablet reluzente. Quando sorriu e disse, "Muito prazer, senhores", em português perfeito, Roberto sentiu que estava diante de uma oportunidade histórica. "Minha tecnologia já está funcionando em Xangai", explicou Li Wei através do tradutor. "Reduzimos o lixo da cidade em 40% e geramos energia suficiente para abastecer 500 mil de residências. Agora queremos expandir para o Brasil." Os números apresentados eram impressionantes. Investimento inicial de 15 milhões. Retorno garantido de 300% em 6 meses. O projeto piloto começaria no Rio de Janeiro. Depois se espalharia por todo o país. Por que o Brasil? Perguntou Roberto. Porque vocês têm o que precisamos, muito lixo orgânico e governos receptivos à inovação, respondeu ela, desta vez em português. E porque confio nos empresários brasileiros. Vocês pensam grande, como nós chineses. Durante as semanas seguintes, Li Wei se tornou uma sensação nos círculos empresariais cariocas.
Jantares exclusivos, apresentações privadas, reuniões em escritórios luxuosos. Sempre acompanhada pelos tradutores, sempre impecável, sempre com números que pareciam bons demais para ser verdade. Roberto hipotecou a casa. Marcelo vendeu um apartamento na Leblon. Carlos Mendes, do ramo alimentício, empenhou as joias da esposa. Ao todo, 15 empresários levantaram 22 milhões de reais. Minha filha está preocupada, confessou Roberto à esposa numa noite. Ela disse que pesquisou na internet e não encontrou nada sobre a Li Wei ou a empresa dela. Fernanda é jovem, não entende de negócios, respondeu Lucia. Além do mais, você viu os documentos, as certificações? Até o consulado chinês confirmou que ela é legítima, mas as dúvidas começaram a aparecer. As licenças ambientais atrasaram. Os equipamentos que deveriam chegar da China nunca apareceram. Quando Roberto ligava para o escritório de Li Wei, sempre recebia a mesma resposta. A doutora está viajando, resolving bureaucratic issues. Ela está nos evitando, desabafou Marcelo numa ligação às 2 da manhã. Já faz 15 dias que não conseguimos falar com ela diretamente. Foi quando Li Wei propôs a grande apresentação no Copacabana Palace. Vou explicar tudo, prometeu por e-mail. Vocês vão entender por que o projeto atrasou e como vamos recuperar o tempo perdido. Convidem outros investidores também. Roberto sentiu um alívio momentâneo. Talvez fosse apenas um mal-entendido cultural. No dia da apresentação, meia hora antes do evento começar, Roberto estava no lobby do hotel quando notou uma mulher de meia-idade uniformizada empurrando um carrinho de limpeza. Era Maria das Dores, 52 anos, cabelos grisalhos presos num coque simples, que trabalhava no hotel há 15 anos. Seu Roberto, ela se aproximou timidamente. Posso falar com o senhor um minutinho? Claro, dona Maria, mas tem que ser rápido. Estou atrasado para uma reunião importante. É sobre essa reunião mesmo que eu quero falar, ela disse, torcendo o pano de limpeza entre as mãos. Essa mulher chinesa, eu ouvi ela falando no telefone ontem, quando estava limpando o andar dela. Roberto franziu a testa. E ela não estava falando chinês, seu Roberto. Estava falando português e... Maria hesitou. Estava rindo, falando coisas muito feias sobre vocês. Como assim? Roberto sentiu um frio na barriga. Ela disse que os brasileiros idiotas caíram direitinho na armadilha, que nem precisou se esforçar muito. E tem mais, Maria baixou a voz. Ela não é chinesa de verdade, não. Dona Maria, a senhora tem certeza do que está falando? Minha neta está na faculdade de letras, estuda chinês. Ela me ensinou algumas palavras. Ontem, quando a moça chegou no hotel, eu cumprimentei ela em chinês, igual minha neta me ensinou. Sabe o que ela fez? Ficou com cara de quem não entendeu nada. Roberto sentiu as pernas bambas. Isso não faz sentido, dona Maria. Ela tem documentos, certificados. Seu Roberto, Maria colocou a mão no braço dele. Meu falecido marido era soldado. Ele sempre dizia... Quando uma coisa parece boa demais para ser verdade, é porque não é verdade mesmo. Mas ela fala chinês fluentemente. Fala nada! Maria balançou a cabeça energicamente. Minha neta me mostrou uns vídeos no YouTube de gente falando chinês de verdade. O que essa mulher fala não tem nada a ver. Parece mais com... sei lá, como se ela estivesse inventando as palavras na hora. Roberto olhou para o relógio. Faltavam 20 minutos para a apresentação. Dona Maria, se a senhora estiver certa, eu sei que não sou estudada, seu Roberto, mas tenho olhos e ouvidos, e um pressentimento ruim sobre essa história toda. Foi nesse momento que Roberto percebeu algo que o incomodava há semanas. Li Wei nunca falava chinês quando os tradutores não estavam por perto. Sempre arranjava uma desculpa para usar português para praticar ou inglês para ser mais internacional. A senhora pode me fazer um favor, dona Maria? Claro, seu Roberto. Durante a apresentação, se a senhora ouvir alguma coisa estranha, me avise. Vou deixar meu celular no VibraCall. Maria acenou com a cabeça, uma determinação nova brilhando em seus olhos. Pode deixar. Se essa mulher está tentando enganar gente boa como o senhor,
Ela vai ter que passar por cima de mim primeiro. A apresentação começou exatamente como Roberto temia. Li Wei falava em mandarim fluente, gesticulando com confiança, mas havia algo diferente em sua postura. Ela parecia mais nervosa, verificando constantemente o telefone, como se esperasse alguma ligação importante. 15 minutos depois do início, o celular de Roberto vibrou. Mensagem de Maria. Ela repetiu a mesma frase 5 vezes. Minha neta disse que isso não faz sentido em chinês. Roberto olhou ao redor. A plateia estava visivelmente desconfortável. Marcelo rabiscava nervosamente num papel. Carlos Mendes verificava o celular a cada minuto. Durante o intervalo, Roberto encontrou Maria no corredor. Dona Maria, conseguiu descobrir alguma coisa? Muito mais do que eu queria, ela respondeu, o rosto sério. Consegui gravar um pedacinho no meu celular quando ela estava falando. Mandei para minha neta pelo WhatsApp. E Fernanda, assim que se chama minha neta, mostrou para o professor de chinês dela na faculdade. Sabe o que ele disse? Maria fez uma pausa dramática. Que isso não é chinês. É uma mistura maluca de palavras soltas, como se alguém tivesse decorado alguns sons, mas não soubesse o que significam. Roberto sentiu o mundo girar. Tem certeza? Tenho mais. Ontem à noite, depois que falei com o senhor, fiquei curiosa. Pedi para minha neta pesquisar essa Li Wei na internet. Sabe o que ela achou? O quê? Nada, absolutamente nada. Nem na China, nem no Brasil, nem em lugar nenhum. É como se ela não existisse antes de 3 meses atrás. Isso é impossível. Eu vi os documentos, as certificações. Seu Roberto, Maria segurou o braço dele novamente. Meu cunhado trabalha numa gráfica especializada. Ele disse que hoje em dia qualquer um faz documento falso que parece mais verdadeiro que o original. Quando voltaram para o auditório, Roberto reparou em detalhes que havia ignorado antes. Os assistentes de Li Wei não estavam mais lá. A própria Li Wei parecia suada, apesar do ar-condicionado. E mais importante, quando alguém na plateia gritou uma pergunta em inglês, ela hesitou por vários segundos antes de responder. Maria, Roberto sussurrou, a senhora pode fazer mais uma coisa? O que o senhor precisar. Quando ela terminar a apresentação, cumprimente ela em chinês de novo, na frente de todo mundo. Pode deixar, seu Roberto. Já decorei umas frases novas. 40 minutos depois, quando Li Wei finalmente parou de falar, a plateia aplaudiu educadamente, mais por alívio do que por entusiasmo. Ela sorriu, fez uma reverência discreta e disse em português, obrigada. Agora aceito perguntas. Foi quando Maria se aproximou da mesa principal, empurrando o carrinho de limpeza. Ni hao, disse alto e claro. Woxihuani de Yanjiang. Li Wei congelou. Seu sorriso desapareceu por completo. Ela olhou para Maria com uma expressão de pânico puro e murmurou. Sorry, I don't... Mas você não fala chinês? Perguntou Roberto, levantando-se da cadeira. O silêncio no auditório era ensurdecedor. Claro que falo chinês. Li Wei se recompôs rapidamente, mas suas mãos tremiam. É que... A senhora tem um sotaque muito forte, não consegui entender. Maria sorriu e repetiu a frase, desta vez mais devagar. Ni hao, o Xiuane de Yanjiang. Depois se virou para a plateia. Eu só disse, olá, gostei da sua apresentação. Qualquer criança chinesa entenderia isso. Quem é você? Li Wei perguntou, o português fluindo perfeitamente agora que havia abandonado a farsa. Por que está fazendo isso? Eu sou Maria das Dores, faxineira deste hotel há 15 anos. Ela respondeu com dignidade. E estou fazendo isso porque não suporto ver gente desonesta enganando pessoas trabalhadoras. Roberto se levantou, a voz saindo mais alta do que pretendia. Li Wei, o que está acontecendo aqui? Por que você não entende chinês básico? Isso é um mal-entendido. Ela gritou de volta. Eu sou chinesa! Nasci em Xangai. Então fale chinês. Marcelo também se levantou. Fale qualquer coisa em chinês que faça sentido. Li Wei abriu e fechou a boca várias vezes. Suor escorria pelo seu rosto perfeitamente maquiado. Finalmente, ela começou a repetir as mesmas frases que havia usado na apresentação,
Mas agora, sem a segurança anterior, ficou óbvio que eram apenas sons decorados. Chega! Carlos Mendes bateu o punho na mesa. Onde estão nossos 22 milhões? Onde estão os equipamentos? Onde está a tecnologia revolucionária? A tecnologia existe. Livre insistiu, mas sua voz soava desesperada. Só que houve alguns atrasos, problemas burocráticos. Maria se aproximou mais do palco. Posso contar para todo mundo o que escutei ontem à noite? Não! Li Wei gritou. Você não pode provar nada. Posso sim. Maria tirou o celular do bolso. Gravei nossa conversa de ontem no corredor. E também gravei você falando ao telefone com alguém chamado Marcos. Marcos? Roberto franziu a testa. Quem é Marcos? Maria apertou play no celular. A voz de Li Wei saiu clara do aparelho. Marcos, os otários caíram direitinho. Já conseguimos 22 milhões. Mais uns 2 meses e podemos sumir com tudo. Um silêncio mortal tomou conta do auditório. Li Wei estava pálida como um fantasma. Tem mais, Maria continuou implacável. Ela disse que nem precisou se esforçar. Que brasileiro é muito ganancioso e acredita em qualquer coisa, se prometerem dinheiro fácil. Mentira. Li Wei gritou. Essa gravação é falsa. Então explique isso aqui. Roberto puxou o celular e mostrou a tela para ela. Minha filha passou a noite pesquisando. Não existe nenhuma Li Wei registrada no consulado chinês. Não existe nenhuma empresa de tecnologia verde com esse nome na China. Não existe absolutamente nada. Li Wei olhou ao redor, procurando uma saída. Os empresários se levantavam um por um, todos com expressões de raiva crescente. Onde está nosso dinheiro? Perguntou Marcelo, a voz baixa e perigosa. E quem é você de verdade? Acrescentou Carlos. Li Wei respirou fundo. E pela primeira vez, desde que Roberto a conhecia, pareceu completamente derrotada. Meu nome verdadeiro é Lilian Souza, sou de Campinas. E o dinheiro... Ela engoliu seco. O dinheiro já foi transferido para contas no exterior. O auditório explodiu em gritos furiosos. Alguém ameaçou chamar a polícia. Outros exigiam o dinheiro de volta imediatamente. Vocês não entendem, Lilian gritou por cima do tumulto. Eu não estou sozinha nisso. Marcos vai me matar se eu contar tudo. Quem é Marcos? Roberto se aproximou do palco, os punhos cerrados. Meu sócio. Foi ideia dele. Ele disse que empresário brasileiro é fácil de enganar, que basta falar em tecnologia revolucionária e números grandes. Maria subiu no palco e ficou ao lado de Lilian. Agora você vai contar tudo, cada detalhe, porque essas pessoas trabalharam a vida inteira pelo dinheiro que você roubou. 2 horas depois, no escritório improvisado do hotel, Lilian havia contado toda a verdade. Marcos Silva era um ex-executivo de banco que havia sido demitido por fraude 3 anos antes. Juntos, eles haviam montado um esquema sofisticado. Ela se passava por empresária internacional. Ele forjava documentos e criava as empresas fantasmas no exterior. Já aplicamos o mesmo golpe em São Paulo, Brasília e Belo Horizonte, confessou Lilian, as lágrimas borrando a maquiagem. Conseguimos mais de 50 milhões nos últimos 2 anos. 50 milhões? Roberto sentiu náusea. Quantas famílias vocês destruíram? Eu não queria. Marcos me obrigou. Ele disse que se eu não colaborasse, ia me denunciar por outros crimes que cometi antes. Que outros crimes? Perguntou Ana Carolina, que havia ficado para documentar tudo. Estelionato, falsidade ideológica... Comecei pequeno, com cartões clonados. Depois Marcos me encontrou e disse que juntos poderíamos ganhar muito mais. Carlos Mendes, que até então estava em silêncio, se levantou. Onde está esse Marcos agora? Não sei. Ele sumiu há 3 dias. Disse que se as coisas dessem errado, cada um seguiria seu caminho. E o dinheiro? Como recuperamos o dinheiro? Marcelo estava visivelmente alterado. Está tudo em contas no Uruguai e nas Ilhas Cayman. Marcos tem todos os acessos. Eu só recebia uma pequena porcentagem. Roberto olhou para Maria, que havia permanecido calada durante toda a confissão. Dona Maria, sem a senhora, a gente nunca teria descoberto. Eu só fiz o que qualquer pessoa decente faria. Ela respondeu modestamente.
Não, Dona Maria, a senhora salvou 15 famílias da ruína completa. Roberto se virou para Lilian. E você vai nos ajudar a encontrar esse Marcos e recuperar cada centavo. Eu não posso. Ele vai me matar! Então você prefere apodrecer na cadeia? Carlos se aproximou dela. Porque é isso que vai acontecer. A não ser que colabore conosco. Ana Carolina, que estava gravando tudo no celular, interveio. Lilian, se você colaborar, isso pode ser considerado pelo juiz na hora da sentença. Mas se não colaborar... Tá bom. Lilian levantou as mãos. Eu ajudo, mas vocês têm que me proteger do Marcos. Naquela noite, Roberto ligou para casa. Lucia atendeu no primeiro toque. E aí? Como foi a apresentação? Amor, senta aí que preciso te contar uma coisa. Quando terminou de relatar tudo, Lucia ficou em silêncio por um longo momento. Roberto, como a gente vai explicar isso para as crianças? Vai dar certo, amor. Vamos recuperar tudo. E vamos fazer justiça, como você tem tanta certeza. Roberto olhou pela janela do quarto do hotel, onde podia ver Maria saindo do trabalho, caminhando com a dignidade de quem havia feito a coisa certa. Porque descobri que às vezes as pessoas mais simples são as mais sábias. E que a verdade sempre aparece, mesmo que demore. No dia seguinte, com a ajuda da Polícia Federal e as informações fornecidas por Lilian, começaram a rastrear Marcos e as contas no exterior. A operação ganhou o codinome Dragão de Papel, uma referência à falsa empresária chinesa. Marcos Silva foi encontrado 2 semanas depois, numa pousada em Arraial do Cabo, tentando embarcar num iate com destino à Argentina. No momento da prisão, ele carregava 2 passaportes falsos e $300 mil em espécie. O confronto final aconteceu na delegacia da Polícia Federal, no centro do Rio. Roberto, Marcelo, Carlos e os outros investidores estavam presentes quando Marcos foi interrogado pela primeira vez. Você se acha muito esperto, né? Marcos olhou Roberto com desprezo. Gente como você merece ser enganada mesmo. Ganancioso, burro, acredita em qualquer fantasia sobre dinheiro fácil. A única pessoa burra aqui é você, Roberto respondeu calmamente, porque subestimou uma faxineira. Uma faxineira? Marcos riu com sarcasmo. Que faxineira? Foi quando Maria entrou na sala, acompanhada do delegado. Marcos parou de rir imediatamente. Foi ela que desmascarou toda a operação, explicou o delegado. Se não fosse por Dona Maria, vocês teriam sumido com o dinheiro de mais 50 famílias. Marcos olhou Maria de cima a baixo, a expressão mudando de desprezo para incredulidade. É impossível. Uma faxineira não pode ter... Uma faxineira que presta atenção, Maria interrompeu com dignidade. Que tem filha na faculdade. Que conhece gente honesta quando vê, e que não suporta ver vagabundo enganando o trabalhador. Dona Maria fez o que dezenas de especialistas em investimento não conseguiram, acrescentou Ana Carolina, que documentava tudo. Ela viu através da mentira porque não estava cega pela ganância. Durante as próximas horas, sob pressão legal e com as evidências se acumulando, Marcos confessou tudo. Os nomes dos outros golpistas, a localização das contas bancárias, os métodos usados para forjar documentos e, principalmente, como recuperar os 50 milhões roubados ao longo de 2 anos. Existe mais gente envolvida? Perguntou o delegado. Uma rede inteira, Marcos admitiu. Temos contatos em bancos, cartórios, consulados, pessoas que ajudam por dinheiro. E quantas famílias foram prejudicadas? Marcos hesitou antes de responder. Centenas. Em 4 estados. O silêncio na sala era pesado. Roberto pensou em todas as famílias que, como a dele, haviam apostado as economias de uma vida numa promessa falsa. O que mais me revolta, disse Carlos, quebrando o silêncio, é que vocês escolheram justamente pessoas trabalhadoras. Gente que construiu tudo com suor. Era o perfil ideal, Marcos respondeu friamente. Pessoas com dinheiro, mas sem sofisticação para investigar direito. Brasileiros da classe média que sonham em ficar ricos rapidamente. E funcionava sempre? Perguntou Marcelo. Até encontrarmos a faxineira.
Marcos olhou Maria com uma mistura de raiva e respeito. Ninguém nunca suspeitou antes. Ninguém nunca questionou a encenação chinesa, porque ninguém tinha prestado atenção de verdade, Maria respondeu. Vocês contavam com a ganância para cegar as pessoas, mas esqueceram que tem gente simples que enxerga longe. 3 dias depois, a Polícia Federal anunciou o bloqueio de 45 milhões de reais em contas no exterior. Não era tudo, mas era a maior parte. As famílias lesadas recuperariam pelo menos 80% do dinheiro investido. Lilian colaborou com todas as investigações e recebeu uma pena reduzida. Marcos, como mentor do esquema, foi condenado a 12 anos de prisão. A rede completa foi desmantelada. 15 pessoas presas em 4 estados, mas a verdadeira justiça veio de uma fonte inesperada. 6 meses depois do episódio no Copacabana Palace, Roberto estava no escritório quando recebeu uma ligação de Ana Carolina. Roberto, você precisa ver a reportagem que vai ao ar hoje à noite. É sobre a Maria. Que reportagem? O caso de vocês virou um documentário. E Maria está sendo condecorada pela Câmara Municipal como cidadã benemérita do Rio de Janeiro. Naquela noite, Roberto e Lucia assistiram ao programa especial na TV Globo, A Faxineira que desmascarou o golpe do século. Maria aparecia elegante num vestido azul, sendo entrevistada no estúdio. Dona Maria, perguntava o repórter, como a senhora se sente sendo chamada de heroína? Eu não sou heroína, não, ela respondeu com a simplicidade de sempre. Só fiz o que minha consciência mandou. Quando a gente vê injustiça acontecendo e pode fazer alguma coisa, tem que fazer. Mas a senhora arriscou muito. E se os criminosos descobrissem? Minha avó sempre dizia, Maria, o que é certo e o que é errado. Não tem meio termo. Essas pessoas trabalharam a vida inteira pelo dinheiro que estavam sendo roubadas. Como eu ia ficar quieta? E a sua neta, que ajudou com o chinês? Maria sorriu com orgulho. Fernanda está terminando o curso de letras. Quer ser professora. Diz que foi essa história toda que mostrou como o estudo é importante. Que conhecimento é poder. A reportagem mostrou também os investidores que recuperaram o dinheiro. Roberto apareceu rapidamente. Maria das Dores salvou 15 famílias da ruína financeira. Mais que isso, ela nos ensinou que sabedoria não tem nada a ver com diploma ou conta bancária. Mas a parte mais emocionante veio no final. A câmera mostrou Maria chegando ao trabalho no hotel, onde foi recebida com uma festa surpresa. Os gerentes, os outros funcionários e até alguns hóspedes aplaudiram quando ela entrou no lobby. Dona Maria, disse o gerente geral, queremos oferecer à senhora uma promoção. Chefe do Departamento de Qualidade e Atendimento Especial. Mas eu não tenho estudo para isso. A senhora tem algo mais importante, caráter, inteligência de verdade. As lágrimas escorriam pelo rosto de Maria quando ela aceitou a promoção. 2 meses depois, Roberto visitou Maria em seu novo escritório no hotel. Era pequeno, mas tinha vista para o mar e uma placa na porta. Maria das Dores, supervisora de excelência. Dona Maria, posso fazer uma pergunta? Claro, seu Roberto. Por que a senhora se arriscou tanto por pessoas que nem conhecia direito? Maria parou de organizar os papéis na mesa e olhou pela janela, onde podia ver as ondas de Copacabana se quebrando na areia. Meu marido morreu em acidente de trabalho há 10 anos. Ela começou devagar. A empresa tentou não pagar a indenização. Disse que foi culpa dele, que ele não seguiu os procedimentos. Eu não entendia nada de lei, não tinha advogado, não sabia por onde começar. E aí apareceu uma moça jovem, recém-formada em direito, que pegou o meu caso de graça. Trabalhou 2 anos sem ganhar nada. Brigou com a empresa grande, enfrentou advogados caros, não desistiu nunca. Roberto já imaginava o final da história. Ganhamos a causa. Com a indenização, consegui criar meus filhos e ainda ajudar minha neta a entrar na faculdade. Maria se virou para Roberto. Sabe o que essa moça me disse quando agradeci? O quê? Que ela só fez o que qualquer pessoa decente faria. Que quando a gente pode ajudar, tem que ajudar.
Não por recompensa, mas porque é certo, Roberto sentiu um nó na garganta. E a senhora carregou essa lição a vida toda. Carreguei. E ensino para meus filhos e netos. O mundo já tem maldade demais. Se cada um fizer um pouquinho de bem quando pode, as coisas vão melhorando. Naquele momento, Roberto entendeu por que Maria havia se arriscado tanto. Não era heroísmo, não era busca por reconhecimento. Era simplesmente uma vida construída sobre a convicção de que fazer o certo vale mais que qualquer risco. Hoje, 3 anos depois, Roberto virou sócio de uma empresa de consultoria especializada em prevenir fraudes empresariais. Marcelo voltou ao ramo da construção, mas agora com processos muito mais rigorosos de verificação de parceiros. Carlos abriu uma ONG que ajuda vítimas de golpes financeiros. E Maria continua no hotel, agora como diretora de atendimento ao cliente, cargo criado especialmente para ela. Seu escritório virou ponto de referência para funcionários que precisam de conselhos ou enfrentam situações difíceis. Mas o mais importante aconteceu na vida pessoal dela. Fernanda se formou em letras, com especialização em mandarim, e hoje trabalha como intérprete oficial no consulado chinês. Vó, ela disse na formatura, foi você quem me mostrou que conhecer outras línguas é conhecer outras culturas. E que a verdade não tem idioma. O caso virou estudo em universidades de administração e direito. O fenômeno Maria das Dores é analisado como exemplo de como a intuição popular pode superar análises técnicas quando se trata de identificar fraudes. Roberto ainda visita Maria todo mês. Levam os filhos junto que aprenderam a chamar ela de Vovó Maria. Lucia sempre manda um bolo e eles passam a tarde conversando sobre família, trabalho e vida. Seu Roberto, Maria disse numa dessas visitas. Posso contar uma coisa? Claro, Dona Maria. Aquele dia, quando resolvi falar com o senhor no lobby, eu estava com muito medo. Medo de quê? De estar errada, de passar vergonha, de causar problema para vocês. Ela sorriu. Mas aí lembrei do que minha mãe sempre dizia. Maria, quando você tem dúvida se deve fazer o que é certo, a dúvida já é a resposta. Roberto segurou a mão dela. Dona Maria, a senhora salvou muito mais que nosso dinheiro. A senhora nos lembrou que honestidade e coragem não dependem de posição social ou conta bancária. E vocês me lembraram que pessoas de bem existem em todo lugar, que vale a pena lutar pela verdade. Enquanto o sol se punha sobre Copacabana, Roberto pensou em como uma mulher simples, armada apenas com atenção, coragem e amor ao próximo, havia mudado a vida de centenas de pessoas. Maria das Dores nunca foi à universidade, nunca teve curso de investigação, nunca estudou finanças, mas possuía algo que nenhuma escola ensina: a sabedoria do coração que reconhece a mentira, a coragem da simplicidade que enfrenta a injustiça e a generosidade da alma que se arrisca pelos outros. E talvez Roberto refletiu enquanto observava Maria brincar com seus netos na praia. Essa seja a verdadeira revolução. Descobrir que os heróis de verdade não vêm em uniformes ou diplomas. Eles vêm em aventais de trabalho, com mãos calejadas e corações puros, falando a linguagem universal da decência. A história da empresária chinesa, que ninguém conseguiu entender, terminou no dia em que uma faxineira respondeu em chinês e chocou a todos. Mas a história de Maria das Dores, a mulher que provou que a sabedoria não tem endereço social, essa continua todos os dias, inspirando pessoas comuns a fazerem coisas extraordinárias. Porque às vezes, para desmascarar a mentira mais sofisticada, basta alguém com coragem suficiente para perguntar: você tem certeza de que isso é verdade? E essa pergunta, feita no momento certo pela pessoa certa, pode mudar tudo.